Amém? Como é gostoso sentir a presença do Senhor, né? Como é bom. Não tem preço, né? Não tem preço. Isso o mundo não pode te dar, a presença do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias. Lá em 1 Samuel. Capítulo 19, a partir do 20. Amém? Que a igreja continua glorificando ao Senhor, porque Ele se faz presente na casa. É real a sua presença, é notável a sua presença aqui no nosso meio. Nós continuamos a glorificar o nome dEle para a honra e glória do Senhor. Porque a palavra dEle nos garante que onde tiver 2 ou 3 clamando ao seu nome, Ele está presente. 1 Samuel, capítulo 19, versículo a partir do 20. Amém? E vai falar assim: Então enviou Saul um mensageiro para trazer a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que prescendia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre o mensageiro de Saul, e também ele profetizaram. E enviando, dito Saul, enviou outro mensageiro, e também este profetizaram. Então enviou Saul ainda o terceiro mensageiro, o qual também profetizaram. Então foi também a ele mesmo, a Ramá, e chegando ao poço grande que estava em seco, e perguntou, e disse: Onde está Samuel e Davi? E disseram-lhe: Eis que estão em Naiote, em Ramá. Então foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando até chegar a Naiote, em Ramá. E ele também despediu as suas vestes, profetizou diante de Samuel, esteve nu por terra todos aquele dia e toda aquela noite. Por isso se diz: está também Saul entre os profetas. Amém? Podem se assentar. Aqui nós vamos ver uma passagem da Bíblia que vai falar de Davi. Quando nós voltamos um pouquinho, para nós entender um pouco a história, e nós já entendemos um pouquinho da história de Davi, nós vamos ver que Davi, ele agora vai ser ungido, o óleo vai descer pela sua cabeça, através do profeta Samuel, e Samuel vai falar que ele vai ser rei de Israel. E o interessante é que o eco, o orgulho não entra no coração de Davi. Davi continua sendo o mesmo, continua sendo aquele que pastora as ovelhas, aquele que leva a comida para sua casa. Ele podia muito bem se inchar, mas ele não se inchou. E o interessante é que quando as pessoas recebem algum cargo, ele começa a se inchar, começa a querer ficar grande. E nós temos que ver que o grande não é nós, o grande é o Senhor Jesus Cristo. Então nós podemos ver que Davi, ele vai ter uma vida de servidão a Saul, ele vai servir a Saul. Mas quando ele serve a Saul, Saul manda eles para a missão, para combater os israelitas. E Davi, ele começa a se destacar. Logo quando ele derriba o gigante, ele já se destaca. Israel já começa a gostar de Davi. Mas o interessante é que Davi, ele possuía dentro de si o Espírito de Deus. E onde Davi passava, Davi tratava bem tanto os seus parentes, tanto aqueles que ele não conhecia, ele tratava bem do mesmo jeito. É isso que nós cristãos temos que ser. Nós temos que tratar bem não somente o nosso familiar, mas também o desconhecido, porque Deus fala que nós temos que amar o próximo como Ele amou. Então, o interessante é que Davi, ele vai ser querido por Israel,
E quando Davi vai mandar nessas missões, ele faz aquela missão com excelência, obedecendo a Saul. Mas quando ele volta de certa batalha, o interessante é que as mulheres vão estar cantando. E um canto que fala mais ou menos assim: Saul derrubou milhares, mas Davi derrubou 10 milhares. Então, o rei Saul vendo aquilo entra em seu coração, porque ele vê que o povo estava gostando de Davi, mas não estava gostando dele. Então aquilo se ira no coração de Saul, aquilo ali cresce, porque a coroa dele estava em jogo. Então o interessante é que nós trazemos para a nossa vida pessoal, Deus ele não tira ninguém do cargo, nós mesmos que sai dele. Deus não tirou Saul do cargo de rei, Saul que saiu dele, desobedecendo ao Senhor. Quando nós saímos de um cargo, nós saímos de uma liderança. Aqui nós passamos por liderança rotativa. Um ano, você fica 2 anos, 3 anos, aí nós bota outro para ter uma oportunidade para a pessoa crescer. Nós trabalhamos com isso, mas tem hora que nós temos que tirar, né? O ministério acho que trabalha assim, porque está fazendo algo errado, e Deus mostra, nós temos que tirar. Por quê? Não foi nós que tirou, foi você mesmo que saiu de lá. Nós temos que ter obediência ao Senhor. E Davi, ele vai ter uma vida de obediência, mas agora Saul, ele quer o matar, ele quer o perseguir. E em uma certa refeição, a Bíblia vai falar que Davi estava tocando, ele se levanta e pega a sua lança e lança a Davi. Davi se desvia, então Davi vê que Saul estava com mal intenção. Então Davi corre e vai até a Ramá, à noite a Ramá, onde se encontrava o profeta Samuel. Então nós temos uma preocupação. Davi agora tem uma preocupação porque ele começa a ser perseguido. E o interessante é que ele não sabe de nada, porque está sendo perseguido. Porque ele não fez nada de errado. E muitas das vezes nós estamos caminhando em uma trajetória, nós estamos indo, seguindo o Evangelho, e muitas pessoas começam a nos perseguir no trabalho, começam a nos perseguir no meio da rua, e nós ficamos sem entender o que é que eu fiz, Senhor, de errado, para que essa pessoa quer tanto o meu mal. Mas o interessante é que quando nós começamos a obedecer ao Senhor, nós começamos a esplandecer o brilho de Deus. E quando você consegue esplandecer o brilho de Deus, você chama a atenção daqueles que não estão com o brilho de Deus. Então nós podemos ver que o quê? Que Davi agora tem uma preocupação, ele vai ficar escondido. Mas quando ele chega ao profeta Samuel, o profeta Samuel vai levar ele para uma congregação de profeta. Ele vai estar ouvindo a palavra de Deus, porque profeta não sabe fazer outra coisa a não ser profetizar e falar de Deus. Então ele está ali no meio dos profetas e falando do Senhor. E o interessante é que vai chegar um mensageiro. Eu penso comigo, não está escrito, eu penso comigo, na minha mente. Porque eu estudando lá, o Espírito Santo me leva a minha imaginação a outros lugares. Então nós podemos ver, eu penso comigo que Davi, quando virou e viu aquele mensageiro do rei, chegando ali com seus cavalos, com suas espadas, eu penso comigo que ele ficou aflito, ele ficou com medo. Todos nós ia ficar com medo. Ele ficou com medo, mas o interessante é que quando ele desce do cavalo, ele vai profetizar. Ao cuidado, ao zelo de Deus comigo e com você. Algo que nós estamos vendo ali que vai ser um perigo. Mas quando ele desce do cavalo, não, Davi podia até pensar, ele diz, agora vai me pegar e vai levar na presença do rei, e o rei vai me matar. Mas ele desce profetizando, falando coisas maravilosas a respeito do Senhor. É o zelo que Deus tem comigo e com você. É que eu entenda que hoje, que você não precisa se preocupar com aquele que está te perseguindo. Você não precisa se preocupar com a adversidade que está tendo na sua vida. Você não precisa se preocupar com aquilo que pode te derrubar. Porque Deus, no momento certo, vai agir e você vai ver o agir de Deus. Porque Ele nos ama, Ele cuida de mim e de você todos os dias. O que segurava Jesus naquela cruz não era aquele escravo, não é aqueles pregos que segurava Jesus naquela cruz, porque ele podia muito bem falar assim, arcanjo Miguel, desce e destrói tudo e me tira daqui. Não é por violência, foi por amor que ele está lá grudado, foi por amor por mim e por você que ele ficou lá grudado. Ele ama eu e você, ele tem um zelo.
Ele cuida de mim e de ti. E o interessante é que nós vamos estudar a Bíblia, e algo que me chama a atenção, que se encontra lá em Mateus, que quando Judas vai beijar o Senhor, ele sabe, porque quando estava lá na mesa da Santa Ceia, ele falou, você vai me trair por moeda de prata. Ele sabia, e ele sabia o momento que o pessoal ia pegar ele. Mas o interessante é que quando Judas chega, ele sabe que Judas é o traidor, mas ele fala, o que vens ter comigo, amigo? Ele chama o traidor de amigo. Quem de nós tem um coração bondoso para estar chamando um traidor de amigo? Chamar aquele que te apunha pelas costas de amigo. Esse é o amor, esse é o zelo que Deus tem comigo e com você. A misericórdia dele é infinita, o amor dele é infinito. Não pode medir o amor de Deus que tem por mim e por ti. Então o mensageiro volta e fala para Saul, não, cheguei lá para pegar Davi, Davi está lá. Mas eu cheguei e comecei a profetizar, e Saul fica irado, e Saul envia outro mensageiro. Vai lá e busca Davi. O mensageiro vai. Mas quando ele desce do cavalo, acontece a mesma coisa. Ele começa a profetizar. Volta para trás, fala para Saul, não dei conta não. Comecei foi profetizar. Uma paz tão grande que eu senti naquele lugar, não dei conta. Saul fica irado. Ele envia o terceiro mensageiro. E acontece o mesmo. Não consegue trazer Davi. Ele não consegue chegar lá e pegar Davi pela mão e trazer, porque a presença de Deus era enorme naquele lugar. Então Saul fala o seguinte, se vocês não dão conta, vai eu mesmo lá buscar Davi. Então Saul pega seu cavalo, eu creio que pega algum soldado e vai. Mas o interessante é que a Bíblia vai falar que ele nem chega a Naote, a Ramã, ele já começa a profetizar, ele nem chega no ambiente, já é diferente, o poder de Deus, ei, você não vai tocar naquele escolhido meu, você não toca, o inimigo não vai tocar em você, porque Deus tem a providência, tem um escape para mim e para você. A Bíblia vai falar que ele fica o dia todo, ele tira suas vestes, ele fica profetizando, ele fica dia e noite, a boca dele não para de profetizar e falar o nome do Senhor, e ele não consegue pegar Davi, não vai conseguir pegar você, o inimigo não vai agir na sua vida, porque você tem um Deus poderoso para te dar o livramento. Nós servimos um Deus poderoso, e nós vemos crente hoje no século 21, com medo, pastor, de expulsar um demônio, de tirar um demônio de uma pessoa. Não liga para o pastor, que o pastor vem aqui e expulsa. Você tem autoridade, crente. Você tem brasa de fogo nas suas mãos. Vamos usar essa autoridade. Você está com medo de quê? Que você tem um pai excelente. Você tem um pai poderoso para livrar você de todo o mal. Mesmo que eu passe pela sombra do vale da morte, mal nenhum eu temerei, porque o Senhor está com tu. O Senhor está comigo. O Senhor deixou essa palavra aqui, não foi para que nós possamos só ler e deixar não. Deixou essa palavra aqui para nós ler, meditar nela, botar no nosso coração e fazer uso dela, porque a palavra de Deus nos garante que você não temerá mal nenhum. Salmo 91 vai falar que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O coronavírus passou, você está de pé. Você está de pé, sabe por quê? Não foi o pastor que foi lá em sua casa cuidar não, foi as mãos do cordeiro que estava sobre a sua vida, e você está de pé aqui hoje contando um testemunho. Passei por uma pandemia porque o Senhor estava comigo. Entenda o amor de Deus para a sua vida. E muitas pessoas querem largar, querem virar as costas para Deus e sair pelo mundo afora. Não, eu vou fazer a minha vontade, eu vou fazer o meu querer. Não é a sua vontade não, o querer é dele, a vontade é dele, é ele que te cuida, é ele que te zela. É não deitar, é não levantar, é não agir, é não andar. É o Senhor que está buscando a sua vida. Tem pessoas aí falando, o corpo é meu, eu faço o que eu quero, eu faço o que eu bem entender com o meu corpo. Manda seu coração parar pelo 1 minuto e ele voltar de novo. Vê se você tem autoridade sobre o seu corpo. Mas o Deus que eu sirvo, ele tem. Se mandar parar, ele para. Mas se mandar bater de novo, ele bate. Como ele fez com Lázaro. Lázaro morreu, tinha 4 dias. Mas quando ele falou, bate coração, o coração tornou a bater de novo.
Ele tem a plena autoridade sobre mim e sobre você. Hoje nós vemos pessoas largando ao Senhor e fazendo a sua própria vontade. E o zelo e o cuidado. Nós vamos ver, ligar a televisão, vai ver acidente em cima de acidente, tragédia em cima de tragédia, pessoas que estão invadindo escola, matando nossos filhos, maltratando nossos meninos. Mas o Senhor continua de pé, o Senhor continua livrando. Sabe o que é? É o sangue do Cordeiro que está sobre a sua casa. A casa do vizinho é roubada, mas a sua fica intacta, porque o Senhor cuida de cada um de nós. Não é mais a minha vontade, é a vontade dele. E que a Bíblia fala que quando nós buscamos primeiro o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas são acrescentadas na nossa vida, é nós deixar de ir para um aniversáriozinho e vir aqui adorar o Senhor, glorificar e exaltar o nome daquele que cuida de você todos os dias. Você entra em um automóvel que pode te matar, pode te bater, pode tombar, mas ele está cuidando, ele está botando a mão. Vai para o trabalho em paz, volta em paz, bota sua cabeça no travesseiro, dorme tranquilo, vem cultuar o Senhor, porque o Senhor está cuidando de mim e de você. Quando nós formos estudar medicina, você vai ver com uma bactéria minúscula, que você não pode nem ver aos olhos nus, você tem que ver por um microscópio, pode te derrubar, pode botar você em cama. E o interessante é que o Senhor cuida de cada detalhe. A bactéria não chega na sua casa, o vírus não chega na sua casa, o vírus não chega na sua família. E se chegar, ele restaura, porque nós temos o joelho para botar no chão e ter contato diretamente com o alto. E falar: cuida, Senhor. Restaura a saúde. Restaura aquilo que foi perdido. E o Senhor restaura pelo nosso clamor. É porque Ele ama. Ele cuida de cada um de nós. Ele tem um zelo, Ele tem um ciúme de cada um de nós. Então nós não vamos deixar, não vamos virar as costas para o Senhor. Fazer o que nós bem quiser. Nós temos que fazer o que Ele manda. É o que Ele deseja. Como Davi aqui estava fazendo a vontade do Senhor. Querido, mas ele ainda continua rindo, ele continua marchando. Da onde é que vem essa força? Essa força vem do Espírito Santo de Deus. E só quem experimentou sabe da onde é que vem essa força, que é do trono da graça, é do trono, é lá do alto. O médico, a medicina não pode te dar essa injeção de força, de ânimo, mas o Espírito Santo de Deus, esse que está presente aqui no nosso meio e falando ao meu coração, esse pode te dar, esse tem que pagar, esse vai te dar de graça. Basta só você pedir. Peça, igreja, peça que ele vem. O homem da mão furada está aqui hoje para que você volte renovado e fortalecido para o seu lar hoje. E quando a luta vier, você falar: estou mais forte do que nunca, Satanás. Você não sabe quem está aqui pulsando dentro de mim. Dentro de cada um de nós existe um leão. Existe um leão dentro de cada um de vocês. Uma pessoa foi dar uma palestra lá no meu trabalho e ele falou assim um momento: enquanto eu estiver falando mal de tu vai empurrar fraco. Mas se eu falar de mal de sua família, doente querido seu, você vai me empurrar tão forte que eu vou chegar a ponto de cair no chão. E não foi diferente quando ele falou da esposa, quando ele falou da filha. Aquele homem, o leão, estourou dentro dele, que ele criou uma força, tirou uma força de onde não tivesse, e falou assim, empurrou aquele homem caiu no chão. Sabe o que é isso? É você falando assim: dos meus eu cuido, porque o leão da tribo de Judá ainda vive dentro de mim. Então nós temos que todo dia glorificar o Deus, o nosso Deus. Lá em Salmo 121, o presbítero Osman começou a ler, eu vou ler ele até o final. Que ele vai falar assim: levanto os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez a terra e o céu. Não deixará vacilar os meus pés. Aquele que te guarda não troquejará. Ele que te não traquejará, não dorme. E nem não dorme. O guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita.
O sol não te mostrará de dia, e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Em outro salmo, ele vai falar também que ele dará ordem aos seus anjos para que te guarde. Então, entenda uma coisa: você não anda sozinho. Crente nunca andou sozinho. Crente nunca vai andar sozinho. Sempre tem Deus de seu lado. Sempre tem Deus com você. Sempre tem anjo de Deus contigo, onde quer que você andar. Então o Senhor, Ele tem um zelo por cada um de nós, porque Ele fez imagem e semelhança do Senhor. Não foi qualquer imagem, não, foi imagem dEle. Você é a imagem do Senhor. Se senta prevalecido por esse momento. Se senta guardado pelo Senhor. E tem muitas pessoas que não se entregam. E a maior oferta que nós podemos entregar ao Senhor é se entregar totalmente aos pés do Senhor. É mergulhar. Nós já vimos o zelo dEle, o cuidado dEle por cada um de nós. Nós precisamos mergulhar o corpo todo. Nós precisamos ir a águas profundas. Águas profundas que eu quero falar é você ter experiência com o Senhor. Ele quer dar algo para ti mais profundo. Não fique sentindo incapaz. Quando você falar, eu sou incapaz de fazer algo, você está totalmente pronto. Você está 100% pronto. Porque você vai entender uma coisa, que não é de você, não é a sua capacidade que te deixa pronto para um certo cargo, mas é Ele. E se você falar assim, eu não me sinto pronto para esse cargo, pode ficar tranquilo que você está mais que pronto. Porque Ele vai te deixar você excelente. Ele que lapida o diamante. É Ele que transforma a joia. É Ele que traz aquilo de novo para nossas vidas. É Ele que pega a pessoa lá do monturo e bota pessoas para entrar, ficar sentado com os príncipes. Ele que pega as pessoas que ninguém dá mais valor e transforma em pessoas de valor. É tudo dele, é tudo para ele. Não é nada meu, não é nada do pastor. É tudo para ele. Então entenda o cuidado, entenda o zelo. Não se sinta desmerecida, não se sinta desvalorizada, porque você tem um Deus que te valoriza todos os dias. E hoje Ele está falando, ei, erga a sua cabeça, olha para frente, você é capaz. Tem muitas pessoas parando os seus estudos e falando assim, eu não sou capaz. E Deus está falando, você vai desistir de seu sonho? Você sabe que eu sou um Deus que realizo sonho, eu sou um Deus do impossível, vai parar no meio da caminhada? Ou você vai continuar e falar assim, eu cheguei até aqui, porque até aqui o Senhor me ajudou. Então faça isso. Faça o leão rugir no seu coração, não pare. Se sinta protegido, se sinta guardado pelo Senhor. Como a pastora leu aqui a palavra de abertura. Fique nas asas do papai, porque o demais Ele vai fazer. Cuida somente do reino e da obra do Senhor, que o resto Ele cuida, e cuida com excelência. Não é de meu jeito, não é de seu jeito. Se uma coisa não for do jeito que você quer, continua perseverando, porque Ele sabe o melhor para mim e para você. Se Ele não te abriu aquela porta, é porque aquela porta não é para você, que tem algo maior na frente. Continua caminhando. Não para na caminhada não, porque se você parar na frente daquela porta fechada, você vai ficar lá estacionado. Mas se você caminhar, eu caminho com Deus, de providência, vou continuar caminhando, porque a porta mais na frente, você pode ter a certeza que essa de trás não vai valer a pena, mas a que Deus vai abrir lá na frente, adiante, porque Ele cuida de mim e de você. A palavra dele não garante que um pardal não vale nada. Você é mais valioso do que um pardal, do que um passarinho. Então Ele cuida de mim e de ti todos os dias. Amém? E eu agradeço a minha rica oportunidade.